Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 2 da semana 3. Nessa semana, a atividade ela vem relacionada com a utilização dos metais, né, a metalurgia, é chamado de período de idade dos metais, e vem falar também sobre o surgimento das primeiras cidades. A atividade número 1 está relacionada com os metais. Vamos ver. Até o momento da descoberta e uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam pedras, ossos e madeiras como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça. Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito de cobre e estanho, foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e desvantagens em relação ao uso do metal para a sociedade pré-histórica. Então, por que o uso do metal foi vantajoso? O que trouxe de vantagem? O que trouxe de benefício para essas pessoas? A gente pode falar, por exemplo, na questão da durabilidade e a resistência desses utensílios, dessas armas e desses objetos, né? A durabilidade deles é muito maior. E a eficácia deles é muito maior. Então, quando eles iam, por exemplo, fazer a prática da agricultura, ferramentas que eram feitas antes de ossos, madeiras e pedras se tornam agora muito mais resistentes, muito mais eficazes na hora de fazer o plantio, na hora de plantar, na hora de colher esses alimentos, né? São ferramentas muito mais duráveis e eficazes. Agora, o que foi de desvantagem? O que trouxe de desvantagem? Por exemplo, para se trabalhar com metal não é um processo simples, exige muita técnica, né? Tem que ter muitos recursos, então é um processo difícil. Não é qualquer povo, não é qualquer um que tinha condições de praticar metalurgia. E outra desvantagem também é em relação à superioridade de um povo, ou a inferioridade, vamos dizer assim, de um povo em relação ao outro, no que diz respeito às suas armas, por exemplo, né? Esses povos que não tinham o domínio da metalurgia, eles ficavam mais suscetíveis a serem dominados, a terem seu território dominado, justamente porque na hora de competir, na hora de guerrear, as suas armas não eram tão eficazes quanto as armas feitas de metal. Então a gente pode falar que isso também foi uma vantagem e uma desvantagem. Então o povo que tinha a técnica, que dominava a técnica da metalurgia, tinha vantagem sobre os outros povos, porque suas armas eram mais potentes, mais eficazes, e o povo que não dominava a técnica da metalurgia, em compensação, tinha mais dificuldades em proteger o seu território. Tá? E para finalizar, agora, utilize os dados que você inseriu na tabela acima e faça uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Você vai falar aí o que você entende, foi mais vantajoso, foi mais desvantajoso, qual que foi a sua opinião, qual conclusão que você chegou em relação ao uso do metal dos povos da pré-história. Tá? Você vai colocar aí a que conclusão você chegou após preencher esse quadro de vantagens e desvantagens. A questão número 2. Peça ajuda à sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal, lixos e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Eu separei aqui 2 objetos que eu encontrei, são ferramentas, tá? Primeiro aqui foi o martelo, feito além da madeira, a gente tem o ferro. E separei também um alicate, que também é feito de ferro. Você vai olhar na sua casa o que você tem que você pode citar como exemplo, vai fazer uma listinha e vai colocar do lado qual que é a função de cada um. Não precisa ser os mesmos que eu indiquei, que eu mostrei para vocês, tá? Tem vários, você vai olhar aí qual que você acha mais interessante e vai colocar. E aí você vai colocar qual que é a importância desses objetos na sua vida. Se eles fossem feitos, de repente, de outros materiais menos resistentes, como eles eram feitos no período da idade da pedra polida e da pedra lascada, como será que você iria utilizá-los hoje? Será que você conseguiria utilizar esses objetos?
né? Será que a eficácia dele seria a mesma? A durabilidade? E aí você vai colocar, né? O que você acha em relação a isso? A questão número 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Utilize as informações contidas no texto Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Procure destacar as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Então vamos pensar primeiro nas diferenças das primeiras cidades para as cidades atuais. Eu peguei lá no texto, tá, gente? Sei que você pode responder de acordo com o texto. Diferenças que eu localizei, que eu coloquei para vocês. Os bairros eram separados por profissão. Hoje não tem essa divisão, né? Os bairros são diversificados. Existem pessoas de diversas profissões morando no mesmo bairro. Não existe essa diferenciação mais. E naquele período, nessa primeira cidade, os bairros eram separados dessa forma. Eram separados de acordo com as profissões. Quais as semelhanças das cidades, as primeiras cidades para as cidades atuais? Eu coloquei como semelhança que elas possuíam um sistema de governo. Não é o mesmo que o nosso, mas elas tinham um sistema de governo, tá bom? Então, isso é uma semelhança. Permanência, quer dizer, o que permanece, o que continua das cidades antigas, das primeiras cidades para as atuais. As construções, por exemplo, de praças e de estabelecimentos comerciais. Ainda existem esse tipo de construção nas nossas cidades atuais. E o que mudou? Os tipos de casa e os templos religiosos, a forma como eles eram construídos são diferentes, né? Os materiais que eles utilizavam, as formas dessas construções são diferentes dos templos das primeiras cidades para as cidades atuais, ok? Então essa foi a correção da semana 3 do PET volume 2. Já já a gente volta para corrigir a semana 4.